Trabalho Legal, direto da sede do MPT em Brasília, começa agora e vai mostrar. Seminário marca 1 ano de vigência da reforma trabalhista. Procurador-geral do MPT recebe prêmio por atuação em defesa dos direitos humanos. Organização Internacional do Trabalho, o IMPT, apresenta um relatório sobre condições de trabalho na produção de cacau e chocolate no Brasil. E ainda, a gente conversa com a coordenadora do estudo, a Procuradora do Trabalho, Margarete Matos de Carvalho. Este é o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Os efeitos do primeiro ano em vigor da reforma trabalhista e as perspectivas para o futuro do trabalho estiveram no centro das discussões de um seminário em Brasília. O evento também marcou os 15 anos da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho do MPT, a CONAFRET. Economistas, cientistas políticos e sociólogos participaram do seminário ao lado de integrantes do Judiciário. Então é importante trazer, por estudiosos da economia, pela academia, trazer a visão da economia, economicamente o que aconteceu nesse ano, sob o ponto de vista da sociologia, socialmente o que ocorreu nesse ano. Temos que ampliar, dar uma multidisciplinaridade ao tema e não só ficar restritos ao mundo jurídico. No painel Condições de Trabalho e Formas de Contratação, o doutor em Economia Social e Direito do Trabalho pela Universidade de Campinas, José Dari Crem, destacou o aumento da informalidade no Brasil. Nós temos quase 3 milhões a mais de pessoas que estão sem registro em carteira, que domésticas e domésticos que estão também sem registro em carteira, autônomos sem CNPJ e empregadores também sem CNPJ. Ou seja, a reforma não reverteu o processo de informalidade. Pelo contrário, a informalidade se intensificou. Outro tema discutido foi diálogo e proteção social. A doutora em Direito, Renata Dutra, afirmou que os trabalhadores estão enfrentando mais dificuldades para ajuizar ações na Justiça do Trabalho. Primeiro, pela limitação ao acesso à justiça. Então, os trabalhadores eles passam a ser onerados com honorários advocatícios, periciais, eventualmente até custos processuais, independentemente de serem hipossuficientes ou não. E, com isso, houve uma queda no número de ajuizamento de reclamações trabalhistas desde novembro de 2017, quando a reforma entrou em vigor. Para a cientista política Andréia Galvão, a reforma trabalhista prejudicou o desenvolvimento do movimento sindical. A reforma ela prejudica o movimento sindical em vários aspectos, porque ela fragmenta a base de representação dos sindicatos ao criar diferentes tipos de contrato. Isso faz com que os trabalhadores reunidos num mesmo setor de atividade, numa mesma empresa, sejam representados por sindicatos distintos. E isso, quando existe algum sindicato para representar os trabalhadores. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda, demonstrou preocupação com o aumento dos casos de trabalho análogo ao de escravo no país. Esse foi um dado que foi publicado recentemente, que constatou-se um aumento considerável percentualmente do trabalho análogo ao trabalho escravo, que é um efeito da reforma trabalhista, sem dúvida. O evento também homenageou a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, CONAFRET, que completou em 2018 15 anos. Nesses 15 anos, a CONAFRET tem enfrentado fraude através da contratação de cooperativas intermediadoras de mão de obra, de prestadores de serviço, de contrato de prestação de serviço ilegal, de pseudo-contrato de trabalho voluntário, de pseudo-contrato de estágio, falsos autônomos, falsos contratos de parceria, de associação, pejotização e vários outros instrumentos criativos, invenções criativas que surgiram para prejudicar o trabalhador. O coordenador nacional da CONAFRET, procurador do Trabalho, Paulo Juarez Vieira, destacou a importância da atuação da coordenadoria no enfrentamento de irregularidades trabalhistas em cooperativas. Conseguimos fazer retroceder uma fraude que já atingia milhões de trabalhadores e que foi reduzida a um número muito pequeno e quase desapareceu. Hoje, as cooperativas fraudulentas
representa um número muito pequeno, atinge um número muito pequeno de trabalhadores. O discurso de posse da nova procuradora do MPT, Juliana Beraldo, emocionou os convidados da cerimônia aqui em Brasília. Ela falou sobre a importância da atuação do MPT a partir da trajetória de vida dela, que inclui um período de exposição ao trabalho infantil. 19 de novembro de 2018, dia da posse no Ministério Público do Trabalho e da realização de um sonho para a mais nova procuradora do MPT. Na faculdade eu conheci o trabalho do Ministério Público do Trabalho e vi que era um Ministério Público que eu teria a possibilidade de ajudar as pessoas e servir quem mais precisa. As pessoas que estão submetidas a condições análogas a escravo, as crianças que estão no trabalho infantil, os discriminados. No discurso, Juliana Beraldo contou que precisou da ajuda que espera oferecer a outros brasileiros. A nova procuradora já fez parte das estatísticas de trabalho infantil. Ela teve que trabalhar desde os 15 anos para pagar os estudos. Foi empregada doméstica e até pegou na enxada, na roça. Empregada doméstica de boia fria, que ela trabalhou na roça, banhando branquiara, no meio de cascavel, várias cobras lá, e ela chegou onde que ela chegou. O maior orgulho para uma mãe. Participaram da cerimônia o vice-procurador-geral do MPT, Luiz Eduardo Borjá, a subprocuradora-geral do MPT, Sandra Lia, e o diretor-geral da PGT, procurador Leomar Daroncho. Novas ideias, novas histórias de vida, novas conquistas pessoais que hão de se incorporar a uma instituição e consagrar as conquistas que o povo brasileiro tanto exige de nós. A minha expectativa é transformar a vida das pessoas, dos trabalhadores necessitados, é fazer com que eles tenham um ambiente de trabalho seguro, sem assédio moral, e possam levar isso para a família deles, uma condição digna de existência. Quais os malefícios do trabalho precoce? O trabalho precoce, ele retira a criança e o adolescente do seu habitat natural, que é a escola, a vida familiar, a vida na comunidade. O trabalho infantil, ele não é visto na sociedade brasileira como um fenômeno negativo. Ele é visto como um fator positivo, como uma solução para a criança pobre, né? Não tem filho de criança e adolescente, filhos de classe média ou de classes mais abastadas, trabalhando, né? Então, o trabalho infantil é uma solução para a criança pobre e traz consequências graves. Primeiro, impacta negativamente na educação, né? Retira a criança da escola ou prejudica o rendimento escolar. Em segundo lugar, traz a criança para um ambiente para qual ele não está apto a praticar atividades. A criança e o adolescente, eles são seres em desenvolvimento, né? Não estão com o seu desenvolvimento físico e psicológico e social e moral completos. Então, eles estão ainda se formando. Então, por exemplo, até mesmo para insultos, responder insultos, agressões físicas, agressões sexuais, por exemplo, porque, né, que acontece até muito no trabalho infantil doméstico, eles não têm maturidade, não têm independência para responder, para contrastar algumas atitudes, né? Então, ele traz consequências muito maléficas, impacta negativamente a educação, a qualificação, sempre não consegue... O trabalho infantil, ele fomenta um ciclo de pobreza, né? Porque a criança e adolescente que trabalha não consegue se qualificar e está sempre inserido de forma precária no mercado de trabalho. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar depois do intervalo. O procurador-geral do MPT é homenageado no Prêmio Direitos Humanos 2018. Qualquer um pode denunciar o trabalho infantil? Deve, né? Qualquer um deve, né? É dever do Estado, da sociedade, da família, zelar pelas crianças, adolescentes e jovens em torno geral. Então, é o dever do cidadão, né? Na verdade, é dever do cidadão, né? Denunciar o trabalho infantil.
Como fazê-lo? Podem procurar, denunciar tanto perante o Ministério Público do Trabalho, quanto o Ministério do Trabalho, nos conselhos tutelares, nas promotorias de justiça, nas promotorias de infância, em qualquer órgão público que vai fazer o devido encaminhamento para os órgãos cabíveis, ou no próprio Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos, também, que é um canal, o Disque Denúncia, né? O Disque 100 é um canal também que pode ser utilizado. Personalidades e entidades receberam em Brasília o Prêmio Direitos Humanos 2018. O procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, foi um dos homenageados. A cerimônia foi presidida pelo ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estava no exercício da presidência da República. Os dois assinaram um decreto reafirmando o compromisso do governo em favor da proteção dos direitos humanos. O Prêmio Direitos Humanos 2018 homenageou entidades e personalidades de todo o Brasil. Entre elas, o procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury. Esse prêmio ele é de todo o Ministério Público do Trabalho, de cada procurador, desde o procurador mais antigo, todos construíram, nossos servidores, todos construíram essa instituição que hoje o governo federal julgou ser merecedora deste prêmio. O evento comemora os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A homenagem é uma forma de reconhecer e também valorizar as práticas em direitos humanos no Brasil e também um incentivo para que novas ações sejam implementadas. A luta contra o trabalho escravo também foi enaltecida durante a entrega do prêmio. Frei Xavier Plassat, representante da Pastoral da Terra, disse que ainda é preciso avançar muito quando se trata de questões trabalhistas na zona rural. O Estado brasileiro passou a combater o trabalho escravo a partir de 95, libertando 53 mil pessoas desde este ano. Na CPT nós temos uma campanha nacional cujo lema abre o olho para não virar escravo, porque o trabalho escravo é uma realidade invisível. A professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Eunice Aparecida de Jesus, lembrou a defesa das questões raciais. As questões, de submissão e discriminação contra a mulher, mas também a discriminação racial contra 51% da população brasileira que é negra, é uma questão grave que exige de todos nós sabedoria, energia e muitos estudos, muita ação, muita intervenção. A cerimônia também marcou a assinatura de um compromisso das empresas estatais com o respeito aos direitos humanos. A Carta Aberta a Empresas pelos Direitos Humanos foi assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e por representantes de empresas estatais, como a Petrobras e os Correios. Essa carta ela é um avanço significativo, juntamente com o decreto assinado pelo presidente da República, que traz diretrizes que as empresas deverão seguir no tocante à promoção dos direitos humanos, no trato interno e externo referente aos atos que eles praticam. O decreto, ele evidentemente não é um ato que vincula as empresas, as empresas que quiserem aderir podem aderir e as primeiras que aderiram foram justamente essas que assinaram, grandes empresas brasileiras. Isso é um avanço e espero que a adesão dessas empresas incentive outras também a fazer a adesão. O Ministério Público do Trabalho no Ceará lançou uma campanha de redução no uso de copos descartáveis. A ideia é mudar o comportamento de procuradores, servidores, terceirizados e estagiários em relação aos utensílios de plástico. A Procuradoria Regional no Ceará consome cerca de 17 mil copos descartáveis por mês. Para começar a mudar esse cenário, o primeiro passo foi a divulgação do vídeo 200 anos em 20 segundos. Responde uma pergunta. Quanto tempo leva para encher um copo descartável com água, beber e depois jogar fora? Uns 20 segundos? Até menos, né? Pois sabia que cada copo demora pelo menos 200 anos para se decompor na natureza? Isso significa poluir o planeta para as próximas 8 gerações. Em uma das ações, os copos consumidos na PRT durante 15 dias foram distribuídos em caixas pelo prédio para que todos pudessem ver e sentir o impacto causado na natureza.
Na primeira etapa, é esperada a redução de cerca de 25% no consumo. O vídeo pode ser acessado em prt7.mpt.br. E você vai ver depois do intervalo. Apresentado o relatório sobre condições de trabalho na cadeia produtiva do cacau e chocolate no Brasil. E uma entrevista com a procuradora do MPT, Margarete Matos de Carvalho, que coordenou o grupo de trabalho sobre o tema. Gostaria de saber o que pode ser feito no caso das famílias em que as crianças ajudam na renda familiar. É um fenômeno muito presente ainda na sociedade brasileira, esse trabalho infantil para a contribuição para o aumento da renda familiar. Detectado isso, a assistência social, aquela família deve ser imediatamente conduzida à assistência social para que seja inserida no cadastro único e seja beneficiária de algum benefício de transferência de renda, para que aquela criança possa voltar para o ambiente escolar, né, e a família, por sua vez, não perder a parcela do dinheiro que contribuía para o aumento do rendimento familiar. É claro que, em geral, a parcela da assistência social nunca é à altura do que nunca é equivalente ao que aquela criança trazia para a família, né? Para o aumento do rendimento familiar. O MPT e a Organização Internacional do Trabalho apresentaram em Brasília um relatório sobre as condições de trabalho na cadeia produtiva do cacau e do chocolate. Há 8 anos, a Organização Internacional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho monitoram a exploração de crianças e adolescentes em fazendas de cacau. Em junho deste ano, ficou pronto um levantamento detalhado, que começou em julho do ano passado. São 25 bilhões de reais por ano que movimenta essa cadeia produtiva. Portanto, se elas lucram com essa atividade, elas fazem parte do problema, que é a exploração do trabalho infantil. Foi uma surpresa, principalmente do ponto de vista do trabalho infantil, que é uma prática bastante disseminada, principalmente no Pará, e que afeta diretamente a vida dessas famílias, né? Os resultados da pesquisa foram apresentados em uma audiência pública na sede do MPT em Brasília. O Pará e a Bahia são os maiores produtores de cacau no Brasil. Segundo dados do IBGE, os dois estados produzem mais de 93% do cacau que é usado na fabricação de chocolate pelas grandes empresas do ramo. Por isso, a região foi o principal foco do MPT para o levantamento sobre a realidade do trabalho escravo e infantil nas lavouras. O levantamento comprova dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Os dados mostram que cerca de 8.000 crianças e adolescentes de 10 a 17 anos trabalham em plantações de cacau no Brasil, um número 5% maior do que o registrado na pesquisa do ano 2000. Com esse diagnóstico a gente identifica, né, fazendas se utilizando de mão de obra infantil. A gente sabe que tem uma condição de pobreza desfavorável que leva assim à ocorrência da utilização, né, da mão de obra infantil, mas eu acho que o mais interessante também desse diagnóstico foi a identificação de que há boas práticas, ou seja, de que é possível se produzir o cacau de uma maneira sustentável. Então a ideia desse relatório é muito mais levantar os problemas, mas também a partir dessas boas práticas que foram identificadas, criar um plano de ação para que essas boas práticas possam ser disseminadas e outras fazendas também possam se utilizar das mesmas técnicas e produzir o cacau de uma maneira sustentável. O MPT e a OIT querem que os grandes fabricantes de chocolate adotem medidas de prevenção e combate ao trabalho infantil e análogo à escravidão. Não é difícil obter informações a respeito dessas três que chamam processadoras homoageiras, que estão instaladas na Bahia, na cidade de Ilhéus. Olan Cocoa, Barrica Lebô e a Cargill. E as empresas de varejo que adquirem os produtos dessas três processadoras é a Nestlé Garoto, a Mondelez, que é a Lacta, né,
que tem nomes muito conhecidos também de chocolate. A gente provavelmente vai chamá-las para uma nova audiência fechada, uma audiência não pública, para verificar se há o interesse das empresas em espontaneamente buscar a solução desse problema. Para entender melhor os resultados do relatório, a gente conversou um pouco mais com a Procuradora do Trabalho, Margarete Matos de Carvalho, que coordenou o trabalho. Hoje no estúdio nós vamos entrevistar a Procuradora Regional Margarete Matos de Carvalho. Seja bem-vinda, Procuradora. Eu que agradeço e parabenizo a escolha do tema, considerando a relevância e a gravidade do problema tratado na cadeia produtiva do cacau. Bom, vamos dar início então, que as perguntas aqui são realmente muito importantes, né, sobre esse tema. A primeira delas diz o seguinte: o que levou o MPT a criar um grupo de trabalho específico para avaliar as condições dos trabalhadores na produção de cacau e chocolate? Esse cenário de irregularidades no setor já era conhecido? Já havia muitas denúncias? Nós tivemos várias fiscalizações através do Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho. Essas fiscalizações contaram com a presença e a participação de procuradores do trabalho. De 2010 para cá, mais de 83 trabalhadores foram resgatados das lavouras de cacau. Muita coisa. E programas de TV, matérias jornalísticas realizadas em relação às condições de trabalho nas lavouras de cacau é que fez com que nós quiséssemos aprofundar o conhecimento da cadeia produtiva, levantar as empresas que participam de toda a cadeia produtiva, como que se dá a relação entre as empresas e os agricultores, a dinâmica mesmo da cadeia produtiva e confirmar a extensão dessa exploração do trabalho de crianças e adolescentes e de trabalho escravo. Como é que foi feito o trabalho que deu origem ao relatório? Esse relatório ele foi elaborado por uma entidade contratada pela Organização Internacional do Trabalho, que também coordenou o trabalho de pesquisa e fez um extenso trabalho de campo, foi mais de um ano de estudo e de visitas, tanto no estado do Pará quanto no estado da Bahia, que são os principais estados produtores. Hoje, inclusive, o Pará está à frente da Bahia, produz mais cacau do que a Bahia. E nos locais, eles visitaram não só as fazendas, como também entrevistaram diversas pessoas, como conselho tutelar, prefeitos, os próprios agricultores, enfim, entidades ligadas ao setor e que confirmaram que, de fato, essa cadeia produtiva, no que diz respeito principalmente à colheita do cacau, a retirada da semente, da fruta do cacau, existe um envolvimento muito grande, muito acentuado de crianças e adolescentes na atividade que vem em benefício da família, porque é uma atividade realizada em regime de economia familiar, pela agricultura familiar, e se não houver ajuda das crianças e dos adolescentes, essa família ela não consegue produzir o necessário para a sobrevivência daquela mesma família. Procuradora, depois da audiência com as empresas do setor, quais são os próximos passos? A audiência foi um momento de tornar público o diagnóstico, junto com as empresas, discutir o que foi levantado, os resultados do trabalho, os principais problemas, a confirmação, né, da exploração do trabalho de crianças e adolescentes e também de condições análogas de escravo. Mas agora a nossa tarefa será construir com essas empresas, com as empresas que são as principais beneficiárias da exploração do trabalho de crianças e do trabalho também de adultos, elas assumam obrigações de monitoramento da cadeia produtiva, garantir que está comprando de agricultores que não exploram o trabalho infantil e que não exploram o trabalho escravo. Essa é uma responsabilidade das processadoras, são 3 grandes processadoras hoje no Brasil que adquirem quase todo o cacau produzido no Pará e na Bahia, e elas têm responsabilidade com a base da cadeia, assim como também têm responsabilidade as empresas que adquirem os subprodutos do cacau dessas processadoras, que são as varejistas do chocolate. Daí a gente já está falando do chocolate. O que é servidão por dívida, né, esse termo que nós até mencionamos aqui, e como que o trabalhador pode denunciar? A maior parte dos agricultores, hoje, essa maioria trabalha em sistema de parceria agrícola. Eles não são proprietários da terra
e com o dono da fazenda, às vezes é uma fazenda muito grande, ele divide em diversas partes e arranja vários parceiros agrícolas, mas são parcerias agrícolas falsas, disfarçadas, para evitar, por exemplo, que o fazendeiro tenha que pagar os encargos sociais, o salário mínimo mensal, enfim, inclusive se responsabilizar diretamente pelo trabalho de crianças e adolescentes. Essa parceria agrícola que é realizada, chega o agricultor com sua família, vai morar naquele pedaço de terra que foi designado para ele trabalhar e ele recebe como responsabilidade, já logo de início, né, com sementes, com mudas, com fertilizantes químicos, com agrotóxicos, inclusive não recebe treinamento algum para aplicar agrotóxico. Os agrotóxicos utilizados são bastante tóxicos, as crianças ficam próximas no momento da aplicação. E para adquirir esses insumos iniciais necessários para ele trabalhar, como até ferramentas de trabalho, ele não tem dinheiro algum. E aí o fazendeiro, o dono da propriedade, ele adianta esses insumos, de alguma forma, ou dinheiro, ou com o próprio insumo, ou ele faz empréstimo até com os atravessadores. E ele não consegue pagar isso nunca, porque o resultado do trabalho dele é o que ele recebe em dinheiro, pelo que ele trabalha, pelo que a família também trabalha, é muito pouco. Não é nunca o suficiente para pagar essas dívidas, e aí ele permanece naquela situação em razão disso. Né? Essa é a servidão por dívida. Enquanto ele não quitar a dívida, ele não pode parar de trabalhar porque ele tem que quitar essa dívida. Então, fica preso, né? Fica preso. É uma forma de escravidão, uma escravidão moderna. Né? Ele permanece ali e sempre adianta o dinheiro para comida, adianta o dinheiro para os insumos e para as ferramentas, e ele vai ficando nesse sistema aí por dívida. É uma forma até de manter esses trabalhadores lá como reféns desses proprietários de terra. Quero te agradecer pela entrevista, finalizamos aqui. Muito obrigada, pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, esta edição fica por aqui. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra no portal www.mpt.mp.br e em nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Até semana que vem. Tchau!